Moisés, um nome que ecoa através dos tempos. Um homem escolhido a dedo por Deus para uma missão de tirar o fôlego. Liderar o povo de Israel para longe da opressão, em busca da terra prometida. A vida de Moisés é cheia de fé, coragem e liderança. Ele é a prova viva da ligação poderosa entre nós e o divino. Nascido em meio à escravidão, salvo das águas do Nilo por uma princesa egípcia. Criado no palácio do faraó, conhecia os caminhos do poder. Mas o destino prega peças. Moisés era diferente. Sua alma vibrava em outra frequência. Seu coração pulsava no ritmo do sofrimento do seu povo. Até que um dia, testemunhou a crueldade de um soldado egípcio. Movido por compaixão e indignação, agiu por instinto. Esse ato mudaria sua vida para sempre. Moisés teve que fugir para o deserto. No silêncio do deserto, encontrou seu verdadeiro chamado. Deus tinha um plano para ele, que mudaria a história. Feche os olhos por um instante e tente sentir na pele a vida sob a mão de ferro de um faraó implacável. O povo hebreu, descendentes de Jacó, viviam sob a chibata, como se fossem animais. Construíram cidades inteiras, ergueram monumentos que desafiam o tempo. E tudo isso sob o peso da escravidão. Gerações inteiras, meu amigo, nasceram e se foram sob a sombra da opressão. A fé em Deus era a única chama que aquecia a alma sofrida daqueles homens e mulheres. Eles se agarravam às promessas divinas, sussurradas de pai para filho, como um tesouro precioso passado de geração em geração. Um dia Deus nos libertará. Um dia a terra prometida será nossa. Essa era a esperança que os mantinha vivos. O sofrimento do povo hebreu ecoava pelos céus, como um grito de dor que atravessava as nuvens. E Deus, em sua infinita bondade, ouviu suas preces. Era a hora de agir. Era a hora de libertar o seu povo daquela vida miserável. E para essa missão quase impossível, ele escolheu Moisés, um homem curtido pelas provações da vida, pronto para liderar. Imagine só a cena. Moisés, um pastor solitário, perdido na imensidão do deserto. Anos se passaram desde a sua fuga do Egito. Uma sarça em chamas, ardendo em brasa viva, mas sem se consumir. Parecia mágica. Curioso, Moisés se aproximou, como uma mariposa atraída pela luz. E foi então que uma voz possante o chamou do meio daquelas chamas. Era Deus, se manifestando com a força de 1000 raios. O Criador do universo, cara a cara com Moisés. Deus lhe confiava uma missão divina, libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. A fé de Moisés foi testada no fogo, mas ele aceitou o chamado divino. Aquela sarça ardente, meu amigo, não era apenas um show de luzes. Era um sinal divino, um recado do Todo-Poderoso. Deus estava ali, presente, se revelando a Moisés de uma forma inesquecível. O fogo, símbolo da força e da glória divinas, queimando sem consumir. Naquele encontro, a vida de Moisés virou de cabeça para baixo. Ele deixou de ser um simples pastor para se tornar o líder escolhido por Deus. A sarça ardente representa o momento em que Moisés se conectou com o divino. Qual é o chamado que Deus tem para você? A fé é o nosso combustível, nos impulsionando a atender ao chamado. Depois de tirar o povo hebreu do Egito, Moisés, guiado por Deus, os conduziu pelo deserto em direção à terra prometida. Imaginem a cena, um mar de gente cruzando a areia quente, como formiguinhas em busca de um novo lar. Durante a expedição, Deus chamou Moisés para o topo do Monte Sinai. Era como escalar o Corcovado, só que muito mais alto e desafiador. Lá, entregou a Moisés as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos, meu amigo, eram mais que regras, eram como conselhos de ouro do próprio Criador. Eram princípios divinos para guiar o povo de Israel, um manual de instruções para uma vida mais justa e feliz. Os 10 mandamentos representavam um acordo, um pacto entre Deus e seu povo,
como um aperto de mão entre amigos. Eram a base moral e espiritual para aquela nação que estava surgindo, como um bolo saindo do forno. Amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não roubar. Esses princípios, mesmo depois de tanto tempo, continuam mais atuais do que nunca, não é mesmo? Atravessar o deserto não foi fácil. Foi como andar em círculos em pleno Saara. O povo, acostumado com a vida mansa no Egito, reclamava de tudo, da comida, da água, do calor. Pareciam aqueles seus amigos que nunca estão satisfeitos com nada. Duvidaram de Moisés, duvidaram até de Deus. Mas, a cada obstáculo, a cada pedra no caminho, Deus se mostrava presente, com a força de um tufão. Quando a fome apertava, Deus mandava maná do céu, um café da manhã daqueles que caem do céu. Quando a sede castigava, Deus fazia jorrar água da rocha, mais refrescante que água de coco na praia. E quando os inimigos atacavam, Deus lhes dava a vitória, como um verdadeiro artilheiro. A cada milagre, a fé do povo se fortalecia, como um edifício que se ergue cada vez mais alto. Atravessar o Mar Vermelho, escapar do exército do faraó, o povo testemunhou a glória de Deus em primeira mão. No deserto, Deus os alimentou, os guiou, os protegeu. As provações se transformavam em oportunidades para sentir o amor e a fidelidade de Deus, como um abraço apertado nos momentos difíceis. Imagine acordar no meio do nada e encontrar de repente um banquete no chão. Era o maná, um presente de Deus para alimentar seu povo durante aquela maratona no deserto. O maná era a prova de que Deus estava de olho, cuidando dos seus, como um pai amoroso. Mesmo diante das dificuldades, Deus nunca os abandonou. Ele os alimentava com aquele pão milagroso que caía do céu, mais gostoso que pão de queijo quentinho. A fé se fortalece quando a gente reconhece a mão de Deus na nossa vida, nos dando aquela força extra nos momentos difíceis. O maná nos ensina a confiar na providência divina, a ter fé de que as coisas vão dar certo, mesmo quando tudo parece perdido. Deus sabe o que faz, meu amigo. Ele é aquele amigo que nunca te abandona, que te acolhe nos momentos difíceis e te dá um pedaço de maná quando a fome aperta. Enquanto Moisés estava no topo do Monte Sinai, recebendo instruções divinas, o povo, impaciente como sempre, resolveu fazer besteira. Esqueceram rapidinho da vida sofrida no Egito, dos milagres que Deus tinha feito por eles, e construíram um bezerro de ouro. Isso mesmo, um bezerro de ouro. E o pior, começaram a adorar aquela estátua como se fosse o próprio Deus. Que mancada! Aquilo foi um tapa na cara de Deus, uma demonstração de ingratidão e infidelidade. Deus, que não é bobo nem nada, ficou indignado com a falta de respeito. Moisés, descendo do monte com as tábuas da lei, deu de cara com aquela cena lamentável. Triste e decepcionado, quebrou as tábuas da lei, mais decepcionado que pai de santo em dia de festa. A adoração ao bezerro de ouro é um alerta para nós. É fácil se deslumbrar com as coisas do mundo, com o ouro que reluz, e esquecer quem realmente importa. A idolatria é um vírus que nos afasta do caminho certo, do Deus verdadeiro. Apesar de todas as falhas e daquela pisada na bola com o bezerro de ouro, Deus, que é amor puro, perdoou o seu povo. Renovou a aliança com eles, mostrando que seu amor e fidelidade eram mais fortes que qualquer deslize. Essa aliança não era baseada em méritos, mas na graça e na misericórdia divinas. Era como ganhar um presente que você não merece, mas que te enche de alegria. A história de Moisés e da aliança no Sinai é um espelho para nós. Deus continua nos chamando para um relacionamento de amor e cumplicidade, mesmo quando a gente erra feio. É como aquele amigo que te dá um puxão de orelha, mas nunca te abandona de verdade. A história de Moisés e os 10 mandamentos são como livros antigos, cheios de sabedoria para aplicarmos na nossa vida.
A fé inabalável de Moisés, sua coragem e liderança inspiram a gente até hoje. Assim como ele guiou o povo pelo deserto, enfrentando perrengues e celebrando vitórias, também somos desafiados a viver com mais fé e coragem no nosso dia a dia. A jornada de Moisés nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando a maré não estiver para peixe. A história dele é um convite para olharmos para dentro e refletir sobre a nossa própria fé. Quais são os nossos desertos? Como podemos fortalecer nossa fé e seguir os passos de Deus? A jornada continua, meu amigo, e com Deus ao nosso lado, a gente chega lá.